tem uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus. Aqueles que puderem, se encontra no livro de João, capítulo 3. Vamos ler o verso 16. João, capítulo 3, verso 16. É um momento de grande alegria, né? De festa, porque havia aqui pessoas que estavam distantes, caminhando para a morte, e o Senhor alcançou e agora caminham para uma vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 3, verso 16. Vamos todos ler comigo? Tem como? Toda a igreja? Vamos lá? Todos juntos. Amém? Glória a Deus. Vamos assentar, que Deus nos abençoe nesta noite. Meus irmãos, este texto, é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Creio que todos tenham conhecimento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Meus irmãos, aqui nós vemos aquilo que é o propósito e aquilo que Deus tem para nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida que está aqui neste culto nessa noite, e para você que nos assiste pelas redes sociais. Deus, Ele ama a sua vida. Aquele que crê nisso, dá glória a Deus. Deus ama a sua vida. É incontestável aquilo que é o amor de Deus para com nossas vidas. E nós vamos ver 4 coisas importantes para darmos início à introdução dessa palavra nesta noite. Aquilo que nos coloca neste amor de Deus. Deus é o nosso maior doador. A maior dádiva, Ele deu o seu Filho único. O maior necessitado, eu e você que está aqui nesta noite. Amém? E o maior propósito, para que ninguém se perca, para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, quando Deus Ele fez o homem, Ele cria o homem, Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Ele não fez o homem para o homem viver longe da sua presença. Deus Ele te fez para viver juntamente com você. Quem está entendendo isso aqui, hein? Você está entendendo isso? Deus te fez, jovens, para viver do lado dele, para andar com ele. Deus, quando Ele faz Adão, Deus, quando Ele te faz Sadraque, Isabela e todos os jovens que estão ali, Nedina, Ele fez para que vocês pudessem andar com Ele, para que vocês pudessem estar com Ele. Em todos os momentos, Deus Ele quer compartilhar com você a glória dEle. Quem entende isso aqui, dá glória a Deus. Deus quer compartilhar a glória dEle com cada um que está aqui nesta noite. Pastor, Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, eu e você fomos incluídos neste amor de Deus. Quem está feliz, dá glória a Deus. Eu sou feliz porque eu fui incluído neste amor de Deus. Meus irmãos, quando Deus Ele cria o homem, Ele faz o homem, e Ele tudo pela sua palavra Ele criou, mas o homem, ele pega e com as suas mãos Ele nos forma. A palavra fala que Ele pegou a terra e nos fez criatura como Ele é. Você já imaginou isso? Que amor é este? Deus te criou, minha irmã, a perfeição dEle. Deus te criou como dizendo assim, essa aqui é a obra-prima das minhas mãos. Eu te criei, eu te formei. Por quê? Porque eu amo a vida de vocês. Deus tem sempre o melhor para a vida do homem. Quem está entendendo isso aqui, diga um amém. Deus tem o melhor para você que entrou aqui nesta noite. Mas você pode dizer, pastor, por que eu estou sofrendo?
Por que eu estou triste? Por que muitas vezes eu ando em angústia? Sabe por quê? Porque muitas vezes você não tem dado lugar àquele que te criou. Mas nesta noite Ele está te fazendo convite. Eu estou aqui e quero novamente fazer parte da sua vida. Amém, queridos? A salvação, ela é para todos. A salvação é para mim, é para você. Este amor de Deus, Ele veio para expressar tudo aquilo que é o propósito de Deus. Deus não errou em nos fazer, porque Deus queria que nós pudéssemos estar com Ele todos os dias. Deus não errou por ter me feito. Sabe por quê? Porque eu sou a primícia da criação. Eu sou o melhor. Tudo que Deus criou, Ele disse, foi bom, foi bom, foi bom. Mas quando Ele nos criou, Ele disse, muito bom. Por quê? Porque você é a excelência de Deus. Quem crê nisso aqui, dá glória a Deus. Eu sou a excelência de Deus, a melhor parte de Deus, aquilo que é a glória de Deus está na minha vida, porque Ele me fez, louvado seja o nome do Senhor. Como nós podemos viver tão longe do Senhor, tão distante do Senhor? Eu disse que Deus não errou em nos fazer, Deus não errou em te escolher, querido. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Falso, você foi escolhido antes que tudo fosse criado. Ele já tinha você como amigo, como filho, aquele que iria participar da bênção dele. Louvado seja o nome do Senhor. É inexplicável o amor de Deus, não tem explicação. E Ele te convida nesta noite, a este ambiente profético, a você compreender que você não foi feito para viver neste mundo de podridão, neste mundo aonde o pecado está multiplicando. Mas por que isso aconteceu? Porque o homem não deu ouvido à voz de Deus. Mas nesta noite, você que está aqui neste culto, você está ouvindo a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui porque estou ouvindo a voz de Deus. E por um homem não ouvir a voz de Deus, ele distanciou do Senhor. Mas muitos acham que Deus foi pego de surpresa quando o homem pecou no Éden. Ele acha que Deus tinha um plano B. Deus nunca teve um plano B. Deus sempre te amou. E Deus já sabia que nós íamos errar, que nós íamos pecar. E Deus já tinha providenciado isso na eternidade, um projeto para mim e para você. Pastor, qual é esse projeto? A palavra fala que o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo, Ele foi preparado para morrer por mim e por você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Lá na eternidade, Deus já tinha separado o seu Filho para ser entregue em meu lugar e em seu lugar. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus. A morte que nos sondava, a morte que nos estava sobre nossas vidas, aquilo que eram as nossas enfermidades, a palavra diz que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ele levou sobre si. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Você está aqui hoje, as suas feridas estão sendo curadas, a sua vida está sendo liberta. Sabe por quê? Porque Jesus está neste lugar para operar um milagre na sua vida, igreja. Tudo estava programado na eternidade. Nada saiu do propósito de Deus. Deus já tinha preparado o seu Filho. Sabia disso? Que na eternidade, Deus já sabia como você ia ser, filho. Todos os seus passos, Deus já sabia. Você sabia disso? Deus conhece a cada um que está aqui nesta noite. A você que nos assiste, Deus sabia tudo sobre você. É por isso que Ele diz assim, Deus amou o mundo. E Deus está dizendo assim, eu não vou deixar você para trás. Eu não vou desistir de você. Mas eu vou resgatar você através do meu Filho. Quem está entendendo isso aqui? Dá um glória a Deus. Deus veio ao seu resgate. Deus enviou o seu Filho para resgatar a mim e a você. E a palavra nos fala, meus irmãos, dessa grande salvação. Por que grande? Porque o nosso Deus, Ele é sobre todos os deuses. O nosso Deus, Ele criou os céus, Ele criou a terra. Ele nos conhece. Um Deus que
não se mede, um Deus que não tem como contar, um Deus que fez os céus, fez o universo, criou a terra e a dimensão do universo, ninguém pode até mesmo medir, mas este Deus que tudo fez, Ele nos fez para a sua adoração, louvado seja o nome do Senhor. Por que essa salvação é grande? Porque o nosso Deus é sobre todos os deuses. Quem está compreendendo isso aqui? O Deus que você serve é um Deus que tudo está no seu controle. É um Deus que está sentado no trono, que reina essa terra, que as coisas que foram feitas, os anjos, a eternidade, tudo foi feito pelo poder da sua palavra. E este Deus que fez tudo isso, Ele está dizendo uma coisa: eu quero habitar dentro de vocês, eu quero andar com vocês, eu quero estar com vocês, aonde vocês estiverem, eu quero que a minha presença exala sobre a vida de vocês. Como não aceitar este convite nesta noite? Como não aceitar e dizer assim: Senhor, eu quero essa salvação, eu quero a tua presença, um Deus que não cabe neste mundo, um Deus que é poderoso, Ele quer habitar na minha vida. Eu quero nesta noite fazer um convite: vem morar na minha vida, vem estar na minha vida, vem fazer parte de tudo aquilo, Senhor, que é a minha vida, a minha família, que aonde eu estiver, a tua presença esteja na minha vida. Quem está entendendo isso aqui, dá um glória a Deus. Quem quer a presença de Deus na sua vida, dá um glória a Deus. Senhor, vem sobre mim, e diz aqui, porque Deus, você tem que saber quem é Deus na sua vida, nada escapa às suas mãos. Muitas vezes, eu vejo situações, pessoas que muitas vezes desesperam, porque acham que não tem mais jeito, não tem mais solução, acham que até mesmo Deus não tem condições de reverter o seu quadro. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, para você que nos ouve, o nosso Deus, Ele tem poder embaixo do céu e embaixo da terra. Tudo posso naquele que me fortalece, igreja. A presença de Deus, ela tem que andar com você. Você não pode viver uma vida de alegria, uma vida cheia de gozo, se a presença de Deus, ela não estiver na sua vida. Nesta noite Deus está dizendo isso: eu quero estar com você, dona Elma, eu quero andar com você, eu quero fazer você feliz, eu quero te dar tudo aquilo que eu tenho preparado na eternidade para ti. Para isso, basta uma coisa: você crê. Se você crê, Deus vai fazer parte da sua vida. Quem está entendendo isso aqui, dá um glória a Deus. Eu quero que Deus faça parte da minha vida, eu quero que Ele ande comigo, eu quero a presença dEle, não só neste culto, mas aonde eu estiver, a presença de Deus estará comigo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu entendo, quando Davi, ele olha aquela situação, ele erra contra o Senhor, e eu quero dizer a você: o pecado te afasta de Deus, meu irmão. O pecado distancia você de Deus. O pecado te leva a lugares de opressões, a lugares que vão fazer você distanciar de Deus, sentir solidão, sentir muitas vezes você não tendo forças para caminhar, te oprimindo. O pecado faz isso. Aí Davi, ele peca contra Deus. Aí Davi, ele olha aquela situação, e ele diz assim: Senhor, todo o reino que eu tenho, e Davi não tinha pouco reino não, tá? Davi era um homem de muitas posses. Tudo isso que eu tenho, os bens, os valentes, tudo isso, eu deixo para o Senhor. O Senhor pode ficar. Eu não quero. Mas a única coisa que eu quero, Senhor, que a tua presença e teu Espírito habitem em mim. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. A tua presença é tudo para mim. A sua vida, filha, a presença de Deus é tudo para você, minha filha. Por quê? Porque o seu bem maior é o Deus da tua salvação, minha filha. Então nós estamos entendendo. Primeiro, a salvação, ela é grande, porque o nosso Deus é sobre todos os deuses. Ele amou
mesmo como fomos fracos, imperfeitos, pecadores, Ele não deixou de te amar. Isso que eu acho maravilhoso. Deus, Ele não deixou de me amar porque eu pequei. Deus não deixou de me amar porque eu estava no lamaçal. Deus continuou me amando. E Ele veio ao meu socorro e me libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Você hoje é a expressão do amor de Deus. Você não merecia, mas Deus salvou você. A senhora não merecia, mas Deus te salvou. Eu não merecia, mas Deus me amou e me salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos questionar este amor, porque este amor, ele invade o nosso ser. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Paulo, ele tenta medir este amor de Deus na sua largura, no comprimento, na altura, na profundidade. Ele diz: não tem um espaço para que Deus, o amor dele, seja sobre todos. É algo que não tem explicação, é algo que nós não compreendemos, porque mesmo você não querendo estar com Ele, Ele continua insistindo com você, Ele continua não desistindo de você, Ele continua dizendo: você será uma bênção nas minhas mãos, você andará comigo, você estará comigo, não só aqui nessa terra, não só aqui nesse instante, mas além de você desfrutar do meu amor e andar comigo aqui, um dia você vai morar comigo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, a amplitude, o mundo. Meus irmãos, quando nós falamos isso aqui, Deus, Ele amou o mundo. Ele não está falando aqui das estrelas, das galáxias. Deus está falando das nossas vidas. Eu disse aqui, mesmo pecador, mesmo imperfeito, mesmo você estando no lamaçal, Deus, Ele continua te amando. Deus amou este mundo de tal maneira. Deus está dizendo assim, podemos dizer que julgamento, o nosso juízo, quando a pessoa faz alguma coisa errada, o que é que nós falamos? Ele não merece outra chance. É verdade ou não é? Essa pequena justiça que nós temos, como a gente faz qualquer coisa errada, nós dizemos, a pessoa não merece uma oportunidade. Ele não merece. Ele já foi dado chance, já não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, Deus está dizendo assim, eu amei o mundo, eu amei a vida de tal maneira, que mesmo ela estando no lamaçal, mesmo ela estando no pecado, eu continuo amando a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira, a salvação, ela é intensa, ela é sobrenatural. Lá em Jeremias 31, verso 3, eu queria que colocasse ali para a gente poder ler, para você compreender o amor de Deus na sua intensidade, de tal maneira, na sua amplitude. Olha só que Deus, Ele fala aqui em Jeremias 31, verso 3. Diz assim: há muito tempo que o Senhor me apareceu, dizendo, portanto, vamos ler comigo todos? Portanto, com amor eterno, por isso com a benignidade eu te... Você está sendo atraído pelo amor de Deus nessa noite. Este amor é eterno. Eu disse que antes da fundação do mundo, Deus te amou. Antes, Douglas, de você nascer, Deus já te amou, Douglas. Não tem como nós resistirmos a este amor. Não tem como nós nos entregarmos a nossa vida diante do Senhor. Eu queria nessa noite fazer um convite. O convite que o Espírito Santo está pedindo para te fazer nesta noite, te ordenando. Venha a Jesus, porque nesta noite, essa tão grande salvação está chegando diante de você. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe um pequeno momento de prazer, um pequeno momento que você acha que vai valer a pena tirar este amor de Deus sobre a sua vida. Nesta hora, o Senhor está te convidando. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Nesta noite, quem precisa deste alívio, nesta noite, quem precisa dessa salvação, pode colocar diante do Senhor. Senhor, eu entrei neste culto
como esses irmãos que batizaram ontem, desceram as águas, nesta noite, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, a este Deus que cuida, a este Deus que guarda, a este Deus que salva, a este Deus que é tudo para mim nesta noite. Eu quero dizer: Senhor, vem sobre mim, Senhor, restaura a minha vida, opera o milagre da salvação na minha vida nesta noite. Deu o seu filho. Que dádiva é essa? O único filho que ele tinha, por amor a mim e a você. Eu fico imaginando, meus irmãos, junto comigo aqui, imagine Jesus na sua glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não precisava da minha adoração, ele não precisava de mim, porque ele tem tudo, mas ele me amou. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo isso? Deus não precisava de nós, mas nós fomos feitos primícias de Deus, igreja. Ele estava na sua glória. Diz a palavra que os anjos e arcanjos, serafins, o adoram dia e noite. Ele estava com o Pai. Jesus estava com o Pai. Ele olha para o Filho. Ele olha para Jesus e diz: meu filho, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O mundo, o sistema, as pessoas se corromperam. O homem se corrompeu. Talvez, nós colocamos no lugar de Deus. Você daria o seu filho por você que pecou, por você que profanou aquilo que é a vontade de Deus, por você que desobedeceu a Deus? Você daria o seu filho por alguém que você nem conhece? Mas Deus olhou para o filho dele. Ele olha aquela situação. Ele vê as nossas vidas mortos. A palavra diz que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? Estavam mortos no nosso deleite, no nosso pecado. Deus olha para o único filho e diz assim: meu filho, desce a terra. Desce essa terra. Você está entendendo isso? Como não amar Deus? Como não amar o Senhor? Como não amar a salvação? Porque Jesus, Ele me amou antes de que eu conhecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele desce a essa terra, meus irmãos. Sai da glória. O resplendor da sua glória Ele deixa. Aonde Ele é adorado, aonde todos o amam, Ele vem para essa terra, para ser cuspido, para ser chacoalhado, para entrar num barco que não era dele, emprestado, para ser levado àquela cruz por mim e por você. Ele morre, ele nasce de mulher, ele se torna um bebê, ele cresce, e tudo isso por amor a mim e a você. Se você não entender esse amor de Deus, você não pode entender nada, porque o amor de Deus, Ele nos faz, nos constrange, porque Ele nos amou antes de nós o conhecermos. E a palavra fala que Jesus é pregado naquela cruz. Ele derrama aquele sangue inocente. Diz a palavra que o Senhor não tinha pecado. E sobre ele, Deus, Ele olha para o Filho dele, e lá no Calvário, o Senhor diz assim: Senhor, se possível, tira de mim este cálice. Era o cálice da ira, era o cálice do meu pecado e seu pecado. Mas naquele instante, Deus não olhou o Filho dele, mas olhou por você, querido. Ele vira o rosto para o Filho e diz: eu não posso olhar meu filho nessa situação, mas eu vou olhar todos aqueles que pecaram, todos aqueles que foram lançados fora do meu projeto, e agora eu quero os trazer para a minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Alguns dizem assim: Deus, depois que Jesus morreu, o coração dele quebrantou. De forma alguma, meu irmão.
Deus deu seu Filho. Deus te amou desde o início. Deus continua te amando. E nesta noite, a oportunidade dessa salvação, ela está batendo a porta de cada coração nesta noite. Por isso eu quero te convidar nesta noite. Se você ainda não o aceitou, se você ainda tem certeza da sua salvação, eu quero te falar aqui, para encerrarmos neste texto. Diz assim a palavra do Senhor: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então aquele que não crê, pastor, aquele que não crê, ele vai o quê? Quem não crê, o que acontece? Muitos estão esquecendo disso. Há uma condenação para aqueles que não aceitaram o Senhor. Mas hoje a porta da graça está aberta neste lugar. Hoje a salvação. Mas haverá um tempo, quando você diz assim, pastor, eu estou indefinido. Você está dizendo, eu não quero aceitar o Senhor. Você já tomou uma definição na sua vida. Você está dizendo que não quer andar com o Senhor. Você não quer viver a glória de Deus. Mas eu tenho certeza que nessa noite você não veio aqui em vão. O Espírito Santo do Senhor te trouxe nesta noite. E você será levado diante do trono de Deus. Essa salvação, ela rasgou o véu de alto a baixo. E você hoje tem acesso diante da presença de Deus. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Você hoje tem acesso diante da presença de Deus, pelo único e vivo caminho. Quem é este único e vivo caminho? Quem é este único e vivo caminho? Quem é este único e vivo caminho? Jesus, o Filho de Deus, aleluia! Ele está te convidando essa noite, entrai pelas portas, ó portais eternos. Quem é este Rei da Glória? Este Rei da Glória é Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nesse instante, vamos adorar o Senhor. Ele te amou. Não tem nome maior que esse. O nome de Jesus. Não existe nome mais lindo que esse. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Deixou o céu para buscar. Ele deixou sua glória, hein? Se Se esvaziou para te resgatar. Ele se esvaziou. Amor maior que o meu pecado, nada vai me separar. Oh, quão maravilhoso é! Todos vamos glorificar o Senhor. Oh, quão maravilhoso! Diga a Ele como Ele é maravilhoso. O nome do meu Redentor e Salvador. Ele é maravilhoso. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Aleluia. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Você tem acesso à presença dEle. Está aberto para você entrar no Santo dos Santos. O céu te adora, proclama. Você pode entrar na presença dEle nesta noite e desfrutar de todo o amor de Deus sobre você.
A igreja adorando ao nome dele. A ele a honra, a ele a glória, a ele todo o louvor. Quem está feliz com Jesus, dão glória a Deus. Quem tem certeza de salvação, dão glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu gostaria de chamar aqui Douglas para dar um testemunho daquilo que é a salvação. Os irmãos podem se assentar. Amém? Daquilo que Deus operou na vida dele. Este grande amor de Deus alcançou a vida deste nosso irmão. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vou falar sobre a minha vida, que Deus fez na minha vida, na casa do Senhor aqui. Eu era usuário de droga, crack, maconha, cocaína. Achava que a minha vida estava perdida no mundo. Mas eu conheci um Deus fiel, um Deus que me tirou do fundo do poço, porque eu era perdido pela vida das drogas. O diabo abusava de mim, judiava muito de mim. Minha mãe ontem estava aqui, ontem presente, chegou a passar até mal na hora que eu desci nas águas. Sou muito grato à minha vida de ter conhecido esse Deus. Aleluia. Um Deus que me libertou do mundo que eu era. Já fui preso, já fiquei preso com tráfico de droga, já machuquei muitas vidas, já magoei muitas vidas. Mas hoje não, hoje eu estou aqui na casa do Senhor para levar a alma para a casa do Senhor. Aleluia. E falar sobre o meu testemunho. Que quantas mães que vê os filhos chorando, minha mãe, quantas vezes que a minha mãe chorou sobre a minha vida, que eu chegava em casa, magoava a minha mãe, brigando com a minha mãe, judiando da minha mãe dentro da casa dela. Quantas vezes de madrugada eu cheguei e botei minha mãe para correr de dentro de casa. Por quê? Por causa da droga, por causa da bebida. Quantas vezes, ontem minha irmã estava aqui também, só tinha um leite dentro da casa da minha mãe. Aí minha mãe me empurrou em cima da geladeira, meu sobrinho novo, o leite caiu no chão, só tinha só um leite para ele beber. E isso fica guardado no meu coração até hoje. E ontem ela veio aqui pela honra e a glória de Jesus. Tem poucos meses agora também que eu casei e desci nas águas. Quantas vezes que eu pedi a Deus para me tomar a minha santa ceia. Quantas vezes que eu já chorei dentro da casa do Senhor aqui. Para Deus ter reformado a minha vida, para Deus ter abençoado a minha vida cada dia mais. Que muita gente acha que a vida está perdida. Não está não. Eu não precisei de clínica, eu não precisei de médico, eu não precisei de nada. Eu precisei de Deus. Aleluia. Aquele que me libertou eu, aquele que me emborrascatou lá no fundo do inferno, lá no fundo do poço, e levantou eu como seu último salvador. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Porque Aleluia. quando eu cheguei na casa do Senhor aqui, pulava a janela para cheirar cocaína. Minha mulher ali é de prova. Um dia eu pulei a janela, ela chegou, rasgou até minha roupa. Aí um dia no domingo ela falou: Douglas, nós vamos na igreja. Eu falei: ah, não vou na igreja não, mexer com igreja não. Nós veio brigando na igreja. Sentei lá atrás, lá. Vai o pastor Ude. Aleluia. Aleluia. Assim que eu já ia embora, Deus tocou no pastor Ude. O pastor Ude foi até mim lá no canto e falou sobre a minha vida. E tudo que ele falou foi verdade. Que eu vivia na escuridão, que eu vivia dentro da casa dos outros, que usando droga, que eu era usuário de droga mesmo. Sobre todo o meu dinheiro, o diabo comia tudo. Aí o pastor foi e orou para a minha vida. Eu cheguei em casa e falei com a Rael, como é que o pastor falou tanto da minha vida daquele jeito, que ele nem me conhece eu, que primeira vez que eu tinha vida na igreja. E eu sou muito grato à vida desse meu pastor, que ele não é só meu pastor não, ele Aleluia, meu Deus. o pai que me deu o conselho, o pai que um dia eu comecei a vir enfaiar da igreja, todo dia estava ligando para cuidar da sua ovelha. Aleluia. Por isso que eu oro para a vida dele todo dia, e sou muito grato à vida dele, Aleluia. da esposa dele e dos filhos deles. É esse o meu testemunho. Glória a Amém, Deus. Senhor. Aleluia. Dá um abraço. Aleluia. O poder de Deus não tem limite, igreja. Quem quer dizer glória a Deus? O limite de Deus, o poder de Deus não tem limite. A paz do Senhor, igreja. Eu não tenho palavra para falar de Jesus, que Jesus fez na minha vida. Eu achei que eu não tinha recurso. Eu tentei me matar. Minha mãe estava fazendo campanha com uma amiga dela no monte. E todo dia eu chegava do treino em casa, estava congelada, né? Porque tinha muito tempo que eu não ia para a igreja.
Minha mãe falou assim, Ashley, vão no monte comigo. Eu falei, mãe, eu não vou, olha o dia que eu tô. Mesmo assim, ela falou, vamos. Minha mãe não veio na igreja. Eu falei, eu vou, mãe. Eu não queria ir. Fui ao monte. Foi eu, a Leidiane, a irmã dela, a Leandra, o Jefinho. Meu ex-cunhado, meu ex-padrasto. A gente subiu no monte. Minha mãe estava fazendo a campanha com uma amiga dela. Deus subiu o monte. E eu comecei a orar lá, né? Pedindo a Deus para abençoar minha vida. Que eu queria sentir o Espírito Santo novamente. Que tinha muito tempo que eu não sentia a presença dele. Daí minha mãe começou a orar comigo. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Aconteceu a primeira vez. Daí lá em cima eu fui batizado com o Espírito Santo pela primeira vez. E o Espírito Santo me mostrou fogos caindo do céu. Nessa visão, eu vi Deus dando livramento para minha amiga Leidiane, que estava nas drogas. E perante esse percurso assim, eu fui pregando lá em cima e eu nem sabia que eu tinha de onde pegar. Daí eu tive uma visão que o Espírito Santo me mostrou, eu e a Leidiane passando pelas águas. E eu cheguei em casa, depois que eu desci do monte, muito confusa. Cheguei em casa e perguntei para Deus, Deus, é isso mesmo? Eu fiquei confusa se era mesmo o Espírito Santo de Deus. Como eu estava congelada e eu não seguia muito, não tinha muito conhecimento da palavra, eu tive essa visão desse meio, eu fiquei muito confusa depois disso. Eu cheguei em casa, chorei, perguntei para Deus se era isso mesmo. Daí eu continuei orando para ver se Deus me dava resposta. E eu ainda continuava confusa. Só que Jesus me mostrou ontem que era a confirmação do meu testemunho que eu deveria contar hoje na igreja. E eu sabia que eu ia estar aqui hoje, porque mesmo que eu estava no mundo, alguma coisa dentro de mim queimava, me chamava, sabe? E eu quero agradecer muito a Deus por ter me libertado, me curado, me transformado. Aleluia, Senhor. Porque Ele cura, transforma, liberta. Aleluia, meu Deus. E eu não imaginava que era tão lindo assim estar na presença de Deus. Aleluia, Senhor. Amém? E eu quero pedir muito pelas vidas dos meus amigos também, que possam se libertar também e sentir o que eu estou sentindo agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E Vamos ficar de pé. Aleluias. Aleluia. O nome de Jesus, meu Rei. Glória a Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo. Deus pode fazer isso na sua vida, igreja. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Isso é resultado das suas orações. Este povo está aqui rendendo aos pés do Senhor, porque você orou por eles. Amém, queridos? Foram lágrimas, choros, orações, e o Senhor respondeu. Eles estão aqui, rendidos aos pés do Senhor. O nome deles foram escritos no livro da vida, porque Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele opera maravilha no meio da sua igreja. Aleluias! Não desista de falar de Jesus para ninguém. Não deixe de falar de Jesus para ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele tem poder para curar e libertar aqueles que estão perdidos, igreja. Não deixe de falar para o seu parente, para o seu amigo. Pregue, fale. Sabe por quê? Porque você está lá livrando-os da perdição. Estará livrando-os do inferno e levando eles para uma vida e vida eterna com o Senhor. Muitos dizem, pastor, existe o inferno? A gente morre e acaba? Não, a gente não morre e acaba.
O inferno existe. O lago de fogo, né, que muitos conhecem, existe. Mas eu tenho para você nessa noite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode te livrar deste caminho que te levará à perdição e te levar você para uma eternidade com Ele para todo sempre. Amém, queridos? Se você ainda não faz parte deste povo, se ainda você não faz parte dessa tão grande salvação, o convite está de pé nesta noite. A porta da graça está aberta. Basta você crer você confiar, crer você entregar, crer você dizer: Jesus, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Nesta hora, vamos fechar os nossos olhos. Vamos colocar nossas vidas diante do altar do Senhor. Se ainda você está distante do Senhor, nesta noite, Deus te faz um convite. Venha a mim, porque rios de água viva fluirão do seu interior. Opera, Senhor, uma bênção sobre cada vida nesta noite. E que a tua graça, o teu amor invada os corações. Há tempo de salvação, porque as portas da graça estão abertas. Mas haverá um tempo que o Senhor vai recolher a tua igreja neste lugar. Nós seremos levados para morar com o Senhor para sempre. Por isso nós pedimos, Senhor, multiplica os números de salvos neste lugar. Aqueles que ainda se encontram distante do Senhor, que ainda não compartilham com essa tão grande salvação, vá ao encontro de cada vida neste momento, Senhor. Revela-os tudo aquilo que é o projeto e o propósito de Deus para as suas vidas. E que elas, meu Deus, não venham ter dúvidas de que o Senhor morreu pelas suas vidas. Mas, através disso, deu a eles o direito da salvação. Que nesta noite seja uma noite ainda de salvação neste lugar. Opere em cada coração. Nós oramos assim, em nome de Jesus, todos digam. E a graça maravilhosa e salvador de Jesus Cristo, e o amor de Deus que nos alcançou, as doces, eternas consolações do Espírito Santo, repousem hoje e até o glorioso dia da sua vinda. Todos digam: ora vem.